Nós vamos fazer a leitura que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versos 12 a 14. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Todos, se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você olhe, atente bem para o que diz o versículo 14 de João 14. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. No versículo 14, nesse simples versículo, há uma surpreendente promessa dada a nós por Jesus. Qualquer coisa que pedirmos em seu nome Ele fará. É uma promessa tão incrível, surpreendente, que é difícil de acreditar, que de fato Jesus está disposto a nos dar tudo aquilo que pedimos. Ora, queridos, quando nós lemos esse versículo dentro do Evangelho de João, capítulo 14, nós corremos um sério risco de interpretarmos erradamente se nós olharmos somente para ele. O versículo 14, ele se encontra num todo maior. Nós não podemos interpretar o que diz João 14, se nós não olharmos para todo o contexto. E o contexto, ou seja, o momento em que Jesus diz esse versículo, inicia no capítulo 13 de João e se estende até o capítulo 17. É um trecho que começa com a chamada última ceia e se estende à chamada oração sacerdotal de Jesus. 13, 14, 15, 16 e 17. É um versículo dentro de todo esse trecho. Capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus inicia lavando os pés dos seus discípulos. Diz que estava próximo da Páscoa, Jesus estava próximo de ser entregue aos sacerdotes, de ser traído por Judas. E ele inicia então a sua última ceia, alguns dizem a ceia pascal de Jesus, lavando os pés dos discípulos, demonstrando a eles o tipo de relação que eles deveriam ter com os outros. Não uma atitude de orgulho, de prepotência, mas uma atitude de serviço. Nesse mesmo capítulo, Jesus ele indica que seria traído, mas não apenas isso, ele indica quem seria o traidor. Judas Iscariotes é apontado claramente como aquele homem que, movido por Satanás, cheio de Satanás, é usado pelo diabo para então entregar Jesus aos sacerdotes, aos fariseus, aos romanos. E nesse mesmo capítulo do Evangelho de João, capítulo 13, Jesus ele declara: eu vou para onde vocês não podem ir. E a partir daqui começa a se perceber um claro constrangimento e tristeza no coração dos discípulos, porque Jesus será tirado deles, e ele vai para um lugar aonde os discípulos não poderão acompanhar naquele momento. E o capítulo 14, ele inicia com Jesus dizendo a seus discípulos, versículo 1, que o coração de vocês não fique angustiado, vocês creem em Deus, creem também em mim. Nós percebemos então a partir daí uma angústia, um desalento por parte daqueles que experimentaram tantos momentos alegres e desafiadores com Jesus.
E Jesus então passa a animar os seus discípulos, a dar-lhes esperança, dizendo o verdadeiro motivo dessa separação. E ele diz ainda no capítulo 14: eu vou, mas eu vou preparar um lugar para vocês, para aonde eu estiver, estejam vocês também. Ele vai preparar um lugar. Jesus também anima os discípulos, indicando o tipo de relação que havia entre ele e o Pai, tudo no capítulo 14. E aí nós encontramos a primeira ocorrência, quando ele fala das obras que eu faço, não faço de mim mesmo, mas sim pelo Pai que me enviou. As obras feitas por Jesus são as mesmas obras do Pai, não existe diferença alguma. E em João capítulo 15, fim do João capítulo 14, quando nós entramos então em João capítulo 15, nós temos aquele sermão que eu já tive a oportunidade de fazer referência aqui em determinado momento, quando ele diz que aquele que permanece na videira produz muito fruto, muitas obras, faz muita coisa, trabalha bastante e apresenta muitos frutos para Deus, porque ele permanece na videira. O Pai poda, o Pai limpa, para que produza ainda mais fruto. Então é nesse contexto de despedida, de Jesus buscando animar, consolar e esclarecer melhor o que aconteceria após a sua partida. É nesse momento então que nós encontramos essa promessa que se encontra nos versículos 13 e 14 de João capítulo 14. Tudo o que pedires em meu nome eu farei. Queridos, é uma promessa incrível, surpreendente. Nós não encontramos em outro texto da Escritura uma promessa tão incrível quanto essa, dizendo que o que nós pedíssemos a Ele, no seu próprio nome, nós teríamos, seria nos concedido. Mas a grande questão que se levanta é o que seria nos concedido se pedíssemos ao Pai. Ora, com certeza você já passou pela experiência de pedir alguma coisa e não ser atendido. Eu tenho certeza que não fui só eu que passou pela experiência de orar muita coisa por algo e nunca obter tal coisa. Na verdade, a impressão que dava era de que Deus simplesmente nem queria me ouvir. Nós temos na nossa mente aquela ideia de que as orações de Deus são sempre sim, não, talvez, espere. Só que algumas das nossas orações sequer são ouvidas por Deus, de tão absurdas e pecaminosas que elas são. O próprio Tiago já falava: vocês não pedem, e quando pedem, pedem mal, para esbanjar nos vossos prazeres. Por isso que vocês não obtêm nada. Tem oração que a gente faz a Deus e Deus faz questão de não ouvir, porque se Ele as ouvisse, de fato teremos que ser disciplinados, tamanha ousadia daquilo que pedimos ao Senhor. Ora, mas João 14 diz que o que nós pedimos Ele nos dará. Mas então o que nós podemos pedir na certeza de que seremos por Ele atendidos. Versículo 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Ora, perceba, ele inicia versículo 12 falando sobre coisas que nós faríamos, coisa que os seus discípulos fariam, e ele inicia esse versículo com uma expressão muito amiga nossa, que é a expressão em verdade, que é uma tradução do grego amém, amém. O que ele quer dizer com isso é: eu dou plena e absoluta certeza daquilo que eu estou dizendo.
não estou falseando, não estou tratando de meias verdades, não estou prometendo algo que eu não posso cumprir, eu estou empenhando a minha palavra, estou dizendo que, na verdade, aquilo que você pedir eu vou dar, em verdade, sem nenhuma dúvida, com plena e absoluta certeza. É isso que Jesus está dizendo, está querendo colocar consolo no coração daqueles homens que estão se despedindo do Mestre, e Ele está dizendo: olha, uma coisa eu digo com toda e absoluta certeza a vocês, aquilo que vocês me pedirem eu farei. E Ele diz ainda no versículo 12: em verdade lhes digo que aquele que crê em mim, não é qualquer tipo de obra, não é qualquer tipo de oração, de petição, são obras feitas por aquele que tem fé. Não é apenas um ato de você acrescentar um elemento novo ou uma petição nova à sua oração, não é apenas um ato de incrementar a sua lista de petições ao Senhor, colocando um ou outro elementos novos que devem ser apresentados perante Deus na melhor das suas intenções. Primeiro elemento necessário é o elemento da fé. Você precisa orar, precisa pedir, crendo em Jesus. É um dos exercícios mais difíceis da nossa espiritualidade, viver e experimentar uma fé genuína, pura, sincera perante o Senhor. Aquele que crê em mim, não é todo mundo, não é aquele que vai à igreja, não é aquele que participa da assembleia, não é aquele que faz parte do hall de membros, não é aquele que foi batizado, não é aquele que é pastor, não é aquele que é assembleiano, não é aquele que é presbiteriano, aquele que é batista, é aquele que crê em mim, é um depositar da sua fé, é um depositar de toda a sua expectativa, do seu amor, da centralidade da sua existência, do seu entendimento, do seu pensamento, do seu coração em Jesus. Porque essas obras das quais fala João capítulo 14, são obras feitas não porque é frequentador, esquentador de banco de igreja, mas é por quem tem fé em Jesus, quem acredita nele, quem confia nele, aquele que manifesta através da sua vida, a sua fé em Jesus. Não é aquele que manifesta a fé na maneira que canta, não é aquele que manifesta a fé na maneira como deposita o dízimo, é aquele que manifesta a fé em toda a sua vida. Queridos, nós somos acostumados a experimentar a fé quando as coisas vão mal. A gente corre logo para o pé de Jesus. A gente começa a passar por dificuldade, começa a passar por provação. A gente lembra logo da igreja. A gente passa o ano, não aparece. É igual eu lembro, eu era católico e tinha umas normas da igreja, né? E dizia: olha, você tem que frequentar, ir à igreja pelo menos uma vez no ano e nos domingos em festa. Domingos e festas. Pronto. Estava cumprido o seu calendário religioso. E a gente acha que ser crente, ter fé em Jesus, é vir na igreja em dia de domingo, vir para o culto, cantar algumas músicas, ouvir uma mensagem, sair desse espaço, e não é necessário então mais exercer fé em Jesus, a não ser que as coisas comecem a ficar ruins. Aí nós lembramos rapidamente nesse Deus que abriu o mar vermelho, no Deus que ressuscita os mortos, no Deus que multiplica os pães e peixes, no Deus que cura os leprosos, que dá vista aos cegos. Então nós começamos a lembrar desse Deus poderoso e achamos que de fato isso é uma fé. Não, queridos, fé é a capacidade que você tem de confiar em Jesus em toda circunstância da sua vida. E essas obras são obras feitas por aqueles que têm fé em Jesus. Estejam as coisas boas, favoráveis, ou estejam as coisas ruins e muito desfavoráveis.
E ele é bem claro, é bem tácito nesse texto, dizendo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará. Olha que grande bênção e que grande responsabilidade. Quem tem fé em Jesus faz obra. Isso aqui é claro. Se você não tem obra, você não tem fé. Tiago diz a mesma coisa. Como é que você pode dizer que você tem fé se você não tem obra nenhuma? Então a tua fé é morta. Mostra-me a tua fé sem obras e eu mostrarei a minha fé pelas minhas obras. É indubitável que aquele que deposita a sua fé verdadeiramente em Jesus tenha obras. João capítulo 15 fala sobre isso. Efésios capítulo 2, as obras pelas quais ele de antemão preparou para que nós andássemos nelas. É impossível ter fé e não manifestar essa fé que nós temos na maneira como vivemos e nas obras que nós produzimos. E olha só a qualidade dessas obras, são obras feitas por Jesus. São as obras dele, aquilo que ele fez, aquilo que ele testemunhou, a maneira como ele viveu, como ele impactou a sociedade daquela época, como ele proclamou o evangelho, como ele amou as pessoas, como ele falou sobre o seu plano de salvação, como ele falou sobre o perigo da condenação eterna. Tudo isso é a obra de Jesus. Farão as obras que eu faço. E ele ainda acrescenta, e ainda maiores. Você imagina aí, meu irmão, você fazer obra maior do que Jesus, e eu vou lhe dizer o que isso significa. Obras maiores, eu acho que por algumas razões. Primeiro, no sentido geográfico. O ministério de Jesus resumiu-se basicamente à Palestina daquela época. O nosso é todo mundo. Nós hoje podemos proclamar o evangelho em qualquer lugar desse mundo. Não existem mais barreiras para a igreja alcançar o seu intento missionário. Não existe mais limitação geográfica. Mas também maiores no sentido temporal, porque Jesus proclamou o evangelho, falou sobre si durante 3 anos. Nós estamos há quase 2 milênios proclamando o mesmo evangelho. Não existe para nós, para a igreja hoje, uma barreira temporal. Se eu morrer, ocupa outro o meu lugar. Se você desaparecer, outro ocupará o seu lugar, e assim o evangelho será pregado, proclamado, e outras pessoas continuarão realizando a obra que o Senhor Jesus estava realizando. Mas perceba, ele ainda diz, e vocês farão essas obras ainda maiores, porque eu vou para junto do Pai. Quando Jesus está dizendo que as obras que nós realizaríamos seriam as obras dele, maiores do que aqueles que ele fazia, porque ele é junto para o Pai, não se trata de uma ausência. Agora nós vamos ocupar o lugar deixado por Jesus. Nós vamos fazer aquilo que ele não pode mais fazer. Ele teve o papel dele, agora compete à igreja ter o seu papel. Não é nesse sentido. Não é uma ausência, não é uma distância, não é uma impossibilidade, e nem Deus ter passado para nós o bastão, e agora aquilo que Cristo fez é nossa responsabilidade fazê-lo. Obviamente é nossa responsabilidade, mas não é essa razão apresentada por Jesus no Evangelho de João capítulo 14, esse versículo 12, quando ele diz, farão obras maiores do que eu faço, porque eu vou para junto do Pai. Ao contrário de entendermos que seja uma relação de ausência, Jesus junto com o Pai é a garantia de que essas obras seriam realizadas. Nós só podemos realizar a obra dele porque Jesus está com o Pai. Não é porque ele não está conosco, é porque ele está com o Pai. O fato de que Cristo ressuscitou,
ascendeu aos céus e foi exaltado acima de todos os anjos, é a garantia que nós temos de que as obras que Ele fez, nós faremos. A exaltação de Jesus, a coroação do Senhor em glória, é a garantia de que nós podemos sim crer e confiar nessa promessa, de que Ele estaria conosco no cumprimento da grande comissão. Então não é pela ausência de Jesus, é pela presença dEle ao lado do Pai. É essa garantia, é essa certeza, é essa convicção de que eu faço alguma coisa, não porque alguém está morto, mas porque Ele morreu, ressuscitou, foi exaltado acima de todo nome, e hoje está na presença do Pai. E o fato dele estar exaltado, entronizado à direita do Deus Todo-Poderoso, me dá a garantia de que essas obras serão realizadas através da minha vida e através da igreja. Por isso que as obras podem ser efetuadas, porque Ele está lá no céu. Toda a promessa se cumpriu. Tudo aquilo que foi previsto e programado pelo Senhor, que foi apresentado pelos profetas, que foi dito pelos apóstolos, que foi vivenciado e proclamado, ensinado por Jesus, tudo, absolutamente tudo se cumpriu da maneira como deveria. Ele se fez carne, Ele viveu sem pecado, pregou o Evangelho, efetuou todas as obras que Ele efetuou, inclusive aquelas que testificaram a sua identidade como Messias e como Salvador. Foi entregue aos sacerdotes como estava profetizado, foi morto como foi dito pelos profetas, ressuscitou ao terceiro dia como era esperado, ascendeu aos céus e está entronizado. Tudo isso é garantia de um cumprimento não ocasional, mas um plano de Deus na eternidade. E isso nos mostra que o Senhor, Ele sempre foi e continua sendo Deus e Senhor de todas as coisas que acontecem. Então, não é porque Jesus não está comigo fisicamente que eu vou fazer essas obras, mas é justamente porque Ele se encontra no céu, exaltado e entronizado, que eu posso realizar as obras que Ele disse que eu deveria realizar. Ele é a minha garantia. Inclusive Ele mesmo disse, se eu não for para o Pai, eu não posso enviar o Consolador. Quando Ele vai para o Pai, quando Ele ascende aos céus, o Consolador é enviado. Ele então, versículos 13 e 14, ele vai chamar a atenção para a importância da oração. Essas obras são de natureza tal que só podem ser realizadas em comunhão profunda com Deus. Essas obras que Jesus fazia, Ele as fazia por conta do planejamento do Senhor. Ele diz, não são as minhas obras, mas as obras do meu Pai. E sempre nós víamos, por exemplo, quando Jesus ele vai escolher os seus apóstolos, ele antes sobe no monte para orar e falar com Deus. Antes dele ser traído, ele se dirige ao jardim para orar e estar a sós com Deus. Essas obras que nós realizamos só podem ser realizadas em comunhão com Deus. Não são feitos automáticos e naturais do homem. São, ao contrário, ações sobrenaturais de Deus através da igreja. Não é algo natural, algo que eu posso fazer de uma maneira desavisada, humana, carnal, mas são atos que Deus ele precisa realizar através da minha vida. Deus ele faz através de mim, e para isso eu preciso aprender a importância da oração. São ações sobrenaturais, por menor que pareça, e nós aprendemos a dividir alguns atos sobrenaturais de Deus
Quando nós falamos de ato sobrenatural, nós vamos lembrar de cura, nós vamos lembrar de expelir demônios. Mas quando eu lembro de ato sobrenatural no coração do homem, sabe o que é, meu irmão? No coração de uma mulher, é perdão, é arrependimento, é humilhação, a pessoa se humilhar na presença do Senhor. É como Zaqueu, aquele publicano cobrador de impostos, que ele decide devolver o que roubou e dar parte do que ele tinha aos pobres. O que isso é sobrenatural. É quando um pai relapso, irresponsável, adúltero, pede perdão à sua esposa e aos seus filhos e decide a partir de então ser um homem correto dentro do seu lar. Isso é sobrenatural. Não é só cura de leproso, é cura da alma. Não é só prosperidade financeira, é prosperidade de uma vida abençoada, mesmo tendo pouco. É conversão, é pecador se rendendo aos pés de Jesus. Isso é sobrenatural. Isso é milagre. E isso não é uma atividade que possa ser realizada por força e capacidade humana. Precisa ser mediante uma vida intensa e profunda com Deus. Precisa ser uma atividade de pessoas cujo coração está aberto para conhecer e amar ao Senhor, a depositar nele, como diz o versículo 12, aqueles que creem em Jesus, precisa aprender a depositar fé nele, para que as obras sejam realizadas, para que a nossa vida possa contemplar as coisas acontecendo, para que nós possamos contemplar Deus agindo e fazendo aquilo que Ele quer fazer através de nós. O que é importante nós ressaltarmos nesse versículo 13, é que a exaltação de Cristo lá na eternidade traz clareza à sua pessoa e à sua obra. Se Jesus fosse simplesmente um mártir, alguém que morreu por uma causa nobre, mas infelizmente morreu, e tivesse ficado numa sepultura a ser visitada durante séculos, uma memória a ser exaltada de um morto qualquer repousando numa sepultura eternamente, se fosse esse caso, Jesus não passaria mais do que um mero mártir, como nós temos tantos outros na história. Mas o que aconteceu não foi isso. Aquele homem que foi morto, ao terceiro dia romperam-se todos os poderes das trevas, da morte. Aquele homem surgiu, saiu da sepultura, ressurreto, glorioso, poderoso, exaltado acima de todos os homens e de todos os anjos. E quando Cristo então é exaltado, a presença de Deus, e ocupa o seu lugar à direita do Pai, nós temos então uma clareza de quem é Jesus. Ele não é um homem melhorado, ele não é um espírito evoluído, ele não é um homem santo que conquistou alguns poderes especiais mediante a meditação. Ele é o próprio Senhor e Deus de toda a história. Ele é o Senhor Criador, como diz João capítulo 1, por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Ele estava no princípio com Deus, tudo por intermédio dele foi feito, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o Senhor exaltado na eternidade. E quando nós então olhamos para a descrição que a palavra fala sobre o Senhor exaltado, sobre Jesus à direita do Pai, nós sabemos que ele não é qualquer pessoa, que a sua obra não foi qualquer coisa. Não foi uma obra como Martin Luther King, como Gandhi, como Madre Teresa de Calcutá, ou como tantos outros ícones da nossa sociedade que nós gostamos tanto de adular pelo sacrifício que fizeram. A obra dele foi muito mais poderosa. O que ele fez era impossível para que qualquer ser humano, por mais perfeito que fosse, fizesse. O homem mais santo, a mulher mais consagrada, não poderia fazer o que ele fez, só ele poderia. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória, glória como a do Pai. Poderoso, exaltado e soberano, sua pessoa e sua obra são completamente inigualáveis. Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele é o Senhor. O próprio Pai o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Nome afável, maravilhoso. E o texto ainda fala que perante o Senhor todo joelho se dobrará, nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querendo ou não, de boa vontade ou não, com alegria ou com lágrimas, com prazer ou com angústia, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. O Senhor, nosso Senhor Jesus, é inigualável em sua pessoa e em sua obra. Efésios capítulo 1, versículo 20. Eu queria pedir, vai preparando aí para mim, projetar o texto de Efésios 1, 17 a 23, pode ser? Vocês conseguem? Efésios 1, 17 a 23, mas eu queria primeiro, antes de vocês colocarem, Efésios capítulo 1, versículo 20 diz: e ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. O Pai exerceu esse poder em Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais. Você percebe a quantidade de poder de Deus que é preciso para tirar o homem da morte? A quantidade de poder que foi necessário para arrancar Jesus da morte. Pois perceba que esse versículo 20, ele está num contexto muito interessante, em Efésios capítulo 1, 17 a 23, e nós vamos ler todo esse texto junto. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Peço que ele ilumine os olhos do coração de vocês, para que saibam qual é a esperança da vocação de vocês, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só no presente século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Meu querido, perceba o que esse texto fala. Ele diz que Deus o Pai exerceu o poder sobre Cristo para ressuscitá-lo dentre os mortos. Lá no versículo 17 ele diz: peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento, para que ele ilumine os olhos do vosso coração, e saibam o que? Primeiro, qual é a esperança da vocação de vocês. Segundo, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ele está falando do que você tem. Ele quer que você saiba o que é isso.
a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele exerceu esse poder, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nas regiões celestiais. O que ele está querendo dizer com isso? O mesmo poder que arrancou Jesus da morte é o mesmo poder que atua sobre a tua vida. O que lhe falta? Para que vocês saibam qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Eu acho essa expressão muito interessante. Suprema grandeza do seu poder. Acho que Paulo, ele não conseguiu achar uma palavra para descrever o poder de Deus ao tirar Jesus da morte. E ele teve que usar 3 palavras. Suprema grandeza do seu poder. A suprema grandeza do poder do Pai que tirou Jesus é o mesmo poder que atua em nossa vida hoje. É pouca coisa, meu irmão? Esse poder que tirou Jesus da sepultura, que restaurou-lhe a vida, é o mesmo poder que no Espírito habita no crente. É o mesmo poder, e a oração de Paulo aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, é que eles entendam isso, é que eles descubram isso, não como instrumento a ser utilizado no benefício das suas vidas, como uma espécie de poder para vencer, de poder para ser rico, de poder para ser próspero, de poder para ser saudável, de poder para ser alguém importante na sociedade. Não é para isso. Queridos, é um poder incrível, que estava em Cristo, que hoje repousa sobre nós, para realizarmos as obras que o Senhor nos chamou para realizarmos. Ou seja, irmãos, nós não podemos atribuir ao Senhor qualquer tipo de apatia de nossa parte, como se Ele não nos atendesse, ou não estivesse disponível a nos dar poder suficiente, porque poder Ele já nos deu. Se você olhar para João capítulo 5, versículo 19 a 30, você vai descobrir que essas obras, das quais o texto está dizendo, versículo 29 especificamente, são obras que tratam da ressurreição da vida e da ressurreição do juízo. Ou seja, de alguma maneira, falar dessas obras indica proclamar a palavra do Senhor, que pode conduzir as pessoas à vida ou à morte. E tudo o que nós precisamos para realizar essa obra de proclamação do Evangelho nos será dada mediante uma oração sincera e perseverante. Tudo o que nós precisamos é pedir. Nós só podemos então, queridos, nós só podemos, queridos, então, ser conduzidos por uma conclusão. Porque nos faltam as obras de Jesus? Porque nós somos tímidos, falhos, fracos, desanimados, falta direção, falta poder no nosso testemunho, poder na nossa vida, porque nos falta ânimo, porque nos falta destemor, porque nos sobra falta de tempo, porque nos sobra covardia, porque nos sobra temor, porque nos sobra preguiça, porque nos sobram afazeres seculares, porque nós não conseguimos fazer o que Jesus disse em João capítulo 14, por uma questão muito simples. Na verdade, eu apontaria 3 razões. Primeiro, falta de fé. Porque essas obras são realizadas por pessoas que creem em Jesus. Se nós não realizamos, é porque nós não estamos tendo uma fé sincera em Jesus. Por mais chocante que possa parecer,
Por mais contraditório, por mais louco que possa parecer um pastor falando para uma igreja evangélica de que falta fé às pessoas, a razão apresentada pelo texto de João, capítulo 14, versos 12 a 14, para as pessoas não terem poder no seu testemunho, não realizarem as obras de Jesus, primeiramente, é falta de fé. Uma segunda razão também que eu apontaria é a razão apontada pelos versículos 13 a 14. Primeiro, nos falta fé, versículo 12. Segundo, nos falta oração. Nós oramos pouco. Os nossos joelhos se dobram com raridade. Nós poderíamos orar muito mais. E as nossas orações poderiam ser mais vivas, mais intensas e mais demoradas. Nos falta fé, nos falta oração. E de acordo também com o versículo 21 desse mesmo capítulo, uma coisa que nos falta amor a Deus. Porque aquele que ama a Deus obedece os seus mandamentos. Para mim, queridos, isso, não sei para você, mas a mim preocupa. Eu não me preocupa a você, preocupa a mim mesmo, eu me preocupo comigo mesmo. Porque se eu não sou tão útil na obra, não tenho tanto vigor como eu poderia ter mediante esse poder que atua na minha vida, se eu estou aquém da disponibilidade do poder do Espírito que habita em mim, é porque me falta fé, me falta oração e me falta amor a Deus. Eu acho que eu amo tantas coisas muito mais do que eu amo a Deus. Eu amo mais o meu orgulho, eu amo mais o nome que eu carrego, talvez eu ame mais os meus bens, talvez eu ame muito mais a minha família, talvez eu ame tantas coisas, mas não, eu aprendi a proclamar aquela expressão do decálogo de que amarás a Senhor teu Deus de todo o coração, e eu acho que quando eu viro crente, então automaticamente Deus se torna o maior amor da minha vida. Não é verdade. Me falta fé, de fato acreditar, de que o Senhor vai estar cuidando e fazendo com que eu consiga produzir os seus frutos, realizar as suas obras. E isso se manifesta numa vida, como diz versículos 13 e 14, sem oração, sem de fato buscar a Deus, sem aquelas listinhas simples. Eu não estou aqui, eu não sou contra a lista, minha mãe é uma mulher que ora com lista. Eu não estou aqui, Acabe, rasgue a sua lista, jogue a sua lista fora. O que eu estou dizendo é o seguinte, meu irmão, é que nossas listas muitas vezes nos acomodam a um simples pedir por coisas, e em favor dos outros, de objetos e situações e circunstâncias que os outros passam, e muitas vezes as nossas orações não são pessoalmente desafiadoras. Deus, essa semana eu não quero acessar um site pornográfico. Deus, essa semana eu não quero carregar mágoa no meu coração, eu vou pedir perdão a quem eu preciso pedir perdão. As nossas orações precisam ser pessoalmente desafiadoras, dirigidas a um Deus que está no céu, exaltado, entronizado ao lado do Pai, Senhor de toda a vida e Senhor de toda a história. Eu já falei, tem coisas que eu nem mais peço a Deus, eu acho perda de tempo, acho perda de tempo dirigir a Ele determinados pedidos, se eu não tenho coragem de fazer aquilo que é mais essencial e mais profundo no meu coração, não vou atarefá-lo com coisas inúteis da minha vida. Eu preciso que Ele ataque aquelas coisas que são, na minha vida, necessidade de profunda transformação. E eu não quero maquiar a minha falta de profundidade na oração com uma lista de pedido.
Eu faço uma lista para evitar que eu não me apresente perante o Senhor sem ter um programa, para que eu possa enrolá-lo, ludibriá-lo com uma listinha e diga: Senhor, cumpri meu trabalho, cumpri minha obrigação, aqui está a minha lista. Mas o meu coração não se abre, a minha alma não se expõe, e eu não dou espaço e oportunidade para que Deus ele faça o que precisa ser feito no meu coração. Não que Ele faça, mas eu preciso acender, me humilhar e declarar a Ele como eu sou e como eu estou por dentro. Então, antes de apresentar a sua lista ao Senhor, apresente a você mesmo, fique calado, calem-se diante dEle toda a terra, fique em silêncio, e diga: Senhor, o meu coração está assim, dessa maneira, me falta fé, me falta amor, me falta graça, me falta temor ao Senhor, as minhas obras são poucas, minhas obras são praticamente nenhuma, e sempre que eu me apresento ao Senhor num culto de domingo, eu venho com as mesmas coisas, com as mesmas obras miúdas, com aqueles cestos quase vazios, e eu não quero mais isso, Senhor. Tanto poder trabalha em mim e eu ofereço tão pouco ao Senhor. Tanto poder à minha disposição para que eu dobre meu joelho no chão com fé, e o Senhor, através da minha vida, efetue a obra dEle. Nós precisamos nos avaliar, queridos, com muita sinceridade, porque são três áreas que todo crente acha que é perfeito: fé, oração e amor. Todos nós achamos que amamos a Deus acima de tudo. Todos nós achamos que oramos o quanto precisamos, e todos nós achamos que temos uma fé genuína em Jesus. Talvez seja aí o ponto da linha para nós desenrolarmos a nossa vida, de dizermos: Deus, me falta fé. Eu acho interessante quando Jesus, ele dizendo para os seus discípulos que eles não deveriam se divorciar, que eles não deveriam abandonar as suas esposas. E, se eu bem me lembro, Pedro pergunta a ele: mas Senhor, esse negócio é muito difícil. Aí Pedro diz: Senhor, aumenta-nos a fé. Quer dizer, se você precisa ter fé para se manter casado, quanto mais com todas as coisas da tua vida. Se você precisa de fé para entender que você deve ter apenas uma esposa por toda a tua vida, quanto mais para todas as demais. Nós precisamos de fé, queridos. Uma fé de confiança de que, de fato, aquilo que o Senhor colocou na sua palavra é a orientação para a nossa existência, para a nossa vida, e nós precisamos confiar nele. Não é fácil, é difícil, é complicado, é complexo. A gente anda ansioso com coisa demais, se ocupa com muita coisa. Eu estava hoje conversando com a Ana Laura, falando de algumas dificuldades que eu vivencio, e ela me disse, ela constatou uma realidade: meu amor, você hoje é um homem de 46 anos, você não tem mais 36, como na época em que nós casamos. Você tem 46 anos, você é pai, você trabalha, você é funcionário público e você é pastor. São muitas coisas, meu amor. Eu disse: de fato. E o meu tempo permanece o mesmo, um dia com 24 horas, uma semana com 7 dias. Eu mudei, o tempo não mudou. Mas eu preciso aprender diante disso tudo, que eu preciso ter fé, orar e amar a Deus acima de tudo. Agora você imagina, meu irmão, na sua mente, na sua consciência, se você dobrar o seu joelho no chão, pensa nesse poder que Deus, Ele colocou sobre a tua vida. Não é poder para ser poderoso, é poder para fazer a obra dEle.
Não é poder para se orgulhar, é poder para se humilhar. Não é poder para ser rico, é poder para dividir o que tem. Não é poder para ser servido, é poder para servir. Se você, com todo esse poder que tirou Jesus da ressurreição, que tirou Jesus da morte e levou ele, conduziu ele à ressurreição e o colocou ao lado do Pai, esse poder incrível, inigualável em todo o universo, que está sobre você, que repousa sobre a tua vida mediante o Espírito, se você com esse poder ousar dobrar o seu joelho, ter mais tempo de oração, você, meu irmão, não imagina o que Deus pode fazer com a tua vida. Você não imagina o instrumento que você pode ser nas mãos de Deus, em como você vai ser usado por Ele para abençoar a vida de muitas pessoas, para impactar a vida da sua família. Às vezes a gente fica naquele, ai meu Deus, não tem ninguém na minha família que é convertido, ninguém é crente, não sei o que, eu sou perseguido, eu sou miserável, eu sou um desgraçado, na escola todo mundo ri de mim. E quando você se decide a ter uma vida consagrada a Jesus, dobrar o seu joelho, clamar, buscar a presença do Senhor, ao invés de ficar molhando o pé, mergulhar no Senhor, meu irmão, você não imagina o quanto Deus pode te usar. Todos os avivamentos da história que nós conhecemos iniciou-se com um período de oração. O que aqueles nossos irmãos do livro de Atos estavam fazendo antes que sobre eles descesse o Espírito Santo? Estavam trancados orando ao Senhor. Então, meu irmão, não duvide o que Deus Ele pode fazer através de você. Duvide do que você pode fazer. Duvide da tua capacidade, duvide da tua autoridade, duvide de quem você é, duvide da tua força, mas não duvide do que Deus Ele pode fazer através de um homem que ora, de uma mulher que ora. Por que você acha que Paulo dizia, tudo posso naquele que me fortalece? É porque ele era um homem de oração, ele conhecia o coração do Pai, ele amava a Deus, ele estava absorto, envolvido, mergulhado na obra do Senhor. Aquilo não era um relato que ele leu num livro de Augusto Cury, aquilo era uma experiência que ele tinha. Aquilo era algo que ele vivia intensamente no seu dia a dia, nos seus afazeres e na sua experiência cristã. Posso tudo naquele que me fortalece. Não é poderei, não é pude, é eu posso. E você pode. Basta você dizer, Deus, me conduz a ter uma vida de oração. Um coração quebrantado na tua presença, fé no Senhor, acreditar, confiar no teu controle e no teu domínio, não só da minha vida, mas na vida de todas as pessoas. Ah não, Senhor, estão me perseguindo no trabalho, estão me perseguindo na família. Você acha que o Senhor Jesus é Senhor só da tua vida? Que Ele é dono só de você? Ele é dono de todo mundo, até dos ímpios. Ele manda até no diabo, até no temível Satanás. Perante o Senhor, o seu poder não é absolutamente nada. Quanto mais na tua família, quanto mais nos teus amigos, quanto mais nos teus colegas de trabalho e escola, Ele é soberano sobre absolutamente tudo, porque assim foi determinado, Ele está exaltado, entronizado. Se nós, meus irmãos, queremos construir uma história para nós diferente, nós precisamos iniciar como todos aqueles que conseguem e que são homens e mulheres de Deus iniciam, pela oração. É com o joelho dobrado, não é de pé. É com o coração contrito, com a alma quebrantada, é com o olhar aflito para o céu, procurando Deus. Eu estou seco, a minha terra está seca, e eu preciso que o Senhor derrame sobre mim a tua chuva.
É assim, meus irmãos, não duvide desse poder e do que Ele pode fazer na tua vida. A gente às vezes fala, no passado eu fiz isso, no passado, você era para ter me conhecido há 10 anos atrás, eu evangelizava, eu orava 2 horas por dia. Não importa o que você foi, o que você fez, não ache que a sua mornidão presente é desculpada e justificada por um passado produtivo. Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir que o Senhor faça em nós as suas obras. Que a Igreja Batista do Natal faça as obras de Jesus. Que a Igreja Batista do Natal efetue obras maiores do que aquelas que Ele fez. Porque nós sabemos o Deus a quem servimos, e Ele é o Senhor exaltado acima de todo nome. É fé, é oração e amor a Deus. Não é dinheiro que nos conduz. Quem nos conduz é o Senhor. Amém? Amém. Coloca isso no teu coração, meu irmão. Coloca isso no teu coração. O poder de Jesus em você não torna você um homem felizão, alegrão, né? Como tem aquelas músicas, faça o melhor, cante, 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 aí pule, pule. Nossa, que coisa inútil. Você resume a sua espiritualidade, ficar pule, pule, grite, grite. Tem tanta coisa mais útil para se fazer no reino do que ficar pulando, gritando e balançando e sacudindo. Tem coisa muito mais importante, muito mais intensa de experimentar na presença do Senhor. E às vezes nós estamos comendo só as migalhas e o Senhor nos convidando a sentar à mesa. Aí nosso estômago ele vai diminuindo para poder viver com migalhas, e eles acabam se satisfazendo com as migalhas que caem da mesa. E o Senhor nos chamando, não, pode sentar à mesa, aqui em cima tem um banquete, não é migalha. Mas não, eu já estou acostumado aqui, já estou cheio de migalha, tá bom, migalha tá bom. Vamos dobrar os nossos joelhos e pedir que o Senhor nos encha com um banquete espiritual maravilhoso, e a nossa vida seja transformada, que o nosso coração seja mudado. Amém?